Que devemos fazer no momento em que estivermos desesperados? Assista no vídeo a seguir, logo após a vinheta. Olá, meus amigos. Desespero, desesperado, incrédulo, duvidoso, desanimado. O desespero, ele vem nos momentos em que geralmente nos pega de surpresa com relação a uma situação. Às vezes ficamos desesperados com a perda de um ente querido, às vezes ficamos desesperados pelo fato de perder um emprego, às vezes ficamos desesperados ao sermos diagnosticados com uma doença muito grave. Às vezes ficamos desesperados quando nós não temos nenhuma expectativa com relação à nossa vida, o que fazer, para onde ir, como se movimentar. Mas o porquê que eu fico desesperado? Alguns dizem que é por falta de fé. Outros dizem que é por falta de eu não me valorizar, ou seja, não dar o devido valor que realmente eu tenho, eu mereço, conquistar das pessoas. Mas a experiência que eu tenho de que o desespero ele vai bem além do que tudo isso. Ele está ligado às nossas expectativas. Se nós não criássemos expectativas para algumas situações, com certeza aquele desespero intenso talvez seria bem menor. E muito mais do que desespero, seria uma preocupação. Seria um momento triste que num curto espaço de tempo passaria e ficaria só na nossa lembrança. É que às vezes nós ficamos desesperados por pensar o que vai ser lá na frente se eu não conseguir arrumar um emprego em 1 mês, 2 meses. O que vai acontecer lá na frente depois que esse ente querido ele foi embora e não está mais aqui comigo? Como é que eu vou fazer para caminhar sem ele? Eu fico desesperado quando sou diagnosticado com uma doença grave, achando que ela não tem cura, sem antes procurar outras possibilidades. O desespero ele faz parte da vida humana, desde o início dos tempos dos homens aqui na Terra. Só que muitas vezes o desespero era sem saber a consequência e o porquê daquele desespero. Mas a partir do momento que tudo começa a fazer mais sentido e nós começamos a imaginar coisas que talvez não sejam reais, aquele desespero fica maior. Eu sempre digo que em momentos de desespero, nós precisamos arrumar uma forma de termos pessoas que realmente vão agregar valor a nós, para que nós possamos caminhar um pouco melhor. Porque é somente um dia após o outro que vai fazer com que nós tenhamos a oportunidade de absorver o que eu vou fazer depois da perda daquela pessoa. Porque no começo é a dor muito forte. E com o passar do tempo, ao invés da dor, vai ter a saudade. O que eu vou fazer depois de sair daquela oportunidade de trabalho que eu tive por 15, 20 anos? Que eu acreditava que até o meu momento de aposentadoria, alguma coisa assim. O que eu vou fazer para me curar daquela doença grave, onde no início eu vejo somente o problema e não a solução? Na vida da gente, à medida que nós vamos nos fortalecendo, depende muito do momento que nós estamos, ao encararmos as coisas como um grande desafio, não que fica mais leve, mas eu vou buscando formas diferentes de transpor aqueles obstáculos. O desespero, ele paralisa. O desespero, ele desestabiliza. O desespero faz com que nós saiamos do trilho sem saber como e onde caminhar. E você que tem amigos que se encontram em momento de desespero, e você que tem familiares que se encontram em momento de desespero, o que você está esperando para estender a mão e ajudar? Talvez algumas palavras que saiam da tua boca, naquele momento não sejam as ideais, mesmo você querendo ajudar. Mas também a outra parte precisa querer ser ajudada.
entendendo que por mais que as falas que sejam direcionadas à mesma, não é por falta de amor, muito pelo contrário. E aí, nesse momento, o que deve ter? Uma consonância entre aquele que ajuda e aquele que vai ser ajudado. Que aí o desespero começa a reduzir, a baixar. Não tenha vergonha de se sentir desesperado. Mas algo que eu falo que é fundamental. Busque a ajuda de uma pessoa que está pronta e prestes a estender os braços para poder te abraçar, te socorrer, para você poder deitar a tua cabeça no colo daquela pessoa e se sentir abraçado, mas abraçado de corpo e alma. Não se cobre, mas vá ao encontro da solução para você mandar esse desespero embora. Um grande abraço do Amarildo Nogueira e até mais.